E aí, amigos e amigas dentistas, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e também do TikTok, porque eu vou postar esse vídeo tanto no YouTube quanto no TikTok. E é um vídeo com 5 questões comentadas de tumores e cistos odontogênicos. Essas lesões são cobradas direto nas provas de concurso. E aqui eu trouxe alguns detalhes que várias bancas cobram, tá? Os pontos mais importantes dessas lesões. Porque quando a gente para estudar esse tema, dá um material, assim, um conteúdo gigante, né? Então é legal a gente saber os pontos principais, o que as bancas mais gostam, para que a gente estude de forma mais aprofundada essas partes, tá? Isso antes da gente começar, pessoal, lembrando que eu tenho meu material, a coleção Aprovodonto, com 500 questões comentadas, 1.500 questões gabaritadas. Se tu tá no YouTube, o link tá na descrição, e se tu tá no TikTok, o link tá na bio do meu perfil, tá? É um material que vai fazer tu economizar tempo, que vai fazer tu ter um estudo organizado e que é muito bom para que você revise, porque o que tu tiver dificuldade de responder nas questões ou o que tu errar, eu sempre indico que você revise, tá? E é esse o meu método de estudo normalmente. Mas link na descrição ou na bio, vamos agora aí para a nossa questão de número 1. A questão de número 1 diz que o ameloblastoma deve ser classificado como um. Letra A, tumor de epitélio odontogênico. Letra B, tumor odontogênico misto. Letra C, tumor de ectomesênquimo odontogênico. Ou letra D, onicofagia e sucção de chupeta ou dedo. Essa letra D aqui a gente já elimina e fica com 3 alternativas basicamente nessa questão, né, pessoal? Não sei o que a pessoa que elaborou essa questão aqui estava pensando, mas os tumores odontogênicos, eles podem ser classificados de acordo com a sua origem, porque eles são provenientes de células envolvidas na odontogênese. E aqui nesse slide eu trouxe alguns exemplos de células epiteliais e ectomesenquimais. Isso dificilmente é perguntado, eu vi ser cobrado 1, 2 vezes nesses 8 anos que eu estou envolvido nos concursos, só que é bem raro mesmo de cair, tá? E lembrando que os tumores mistos envolvem uma mistura de células epiteliais com ectomesenquimais, né? E agora indo aqui para a classificação especificamente desses tumores odontogênicos, a gente tem os tumores ectomesenquimais, pessoal. E as principais lesões mais cobradas nas provas são o mixoma odontogênico, cementoblastoma e fibroma odontogênico. Indo agora para os tumores odontogênicos mistos, a gente tem, tá, o odontoma, odontoameloblastoma, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico e fibrosarcoma ameloblástico. Lembrando que os tumores odontogênicos mistos, quando a gente fala deles, quando a gente menciona o nome deles, parece que a gente está falando de 2 lesões. Se tu pensar dessa forma, tu não precisa gravar o nome desses tumores, como por exemplo, odontoameloblastoma, fibroma ameloblástico, né? E fugindo só desse macete, a gente tem o odontoma, que é o tumor odontogênico misto, é mais cobrado nas provas de concurso também. Então, o que sobra do macete é o odontoma, tá? Vamos agora aqui para daí os tumores odontogênicos epiteliais. E os principais são o ameloblastoma e o tumor odontogênico adenomatoide, tá? Então, o ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial e por isso a letra A é a resposta para essa primeira questão. Indo agora para a questão de número 2, pessoal, uma questão que fala sobre ceratocisto odontogênico e pede para a gente assinalar a alternativa incorreta sobre esta lesão. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde classifica o ceratocisto como um tumor odontogênico, enquanto o livro do Neville classifica o ceratocisto como um cisto odontogênico de desenvolvimento, tá? Mas a letra A da questão diz que a tendência de crescimento do ceratocisto dentro da cavidade medular do osso, na direção antero-posterior sem causar expansão óssea evidente. Letra B diz que quando possuem pequenas dimensões, os ceratocistos, geralmente eles são assintomáticos e descobertos apenas durante os exames radiográficos de rotina. Letra C diz que quando os ceratocistos possuem grandes dimensões, eles podem estar associados a dor, edema ou drenagem. E por último, letra D diz que o tratamento na maioria dos casos é a nucleação, curetagem e recidivas são raras, tá? Então vamos agora discutir cada uma das alternativas. Essa primeira alternativa diz que o ceratocisto ele cresce na direção antero-posterior, de trás para frente, sem causar expansão óssea. E isso é verdadeiro, pessoal. E por causa disso, muita atenção agora, o ceratocisto é uma lesão que é diagnosticada tardiamente, porque como ele cresce nesse sentido aqui, ele vai causar expansão óssea só depois que ele estiver muito grande.
E daí o paciente vai perceber isso, vai buscar ajuda e o ceratocisto vai ser diagnosticado. Normalmente os cistos odontogênicos e tumores, eles têm crescimento vestibulolingual, nesse sentido aqui. E daí a expansão óssea que essas lesões causam, quando elas ficam de um tamanho maior, é uma expansão óssea que vem mais previamente, que vem mais cedo do que a expansão óssea no ceratocisto, tá? Então essa alternativa ela é verdadeira, e só lembrando, tá, que grande parte das lesões de ceratocisto acontecem na região posterior de mandíbula, como mostra aqui o nosso desenho, a nossa imagem. Indo agora para a alternativa B, que diz que quando os ceratocistos têm grandes dimensões, eles são assintomáticos e descobertos principalmente em exames radiográficos de rotina, né? E sim, pessoal, os ceratocistos, quando eles são pequenos, o paciente não tem como descobrir essa lesão e ela pode ser diagnosticada em uma radiografia de rotina, tá? E o ceratocisto é uma lesão unilocular, radiolúcida e que pode estar associada a um dente não erupcionado. Às vezes a gente tem um dente não erupcionado e o dentista pede uma radiografia para ver o porquê que esse dente não está nascendo. E do nada pode descobrir um ceratocisto odontogênico. Lembrando que eu marquei um asterisco ali do lado do unilocular, porque questões em região posterior de mandíbula elas podem ser multiloculares. Mas a letra B também é verdadeira, não é alternativa para a gente estar assinalando aqui. Agora a letra C diz que quando os ceratocistos eles têm grandes dimensões, eles podem estar associados a dor, edema ou drenagem. Grande parte das lesões são assintomáticas, só que lesões maiores de ceratocisto podem causar esses sintomas. Então a alternativa C também é correta. E a gente sobra com a alternativa D, né, que é a única que é incorreta aqui, então, que eu estou trazendo, caso a gente tenha acertado as outras 3 alternativas, né? Vamos ver aí. A alternativa D diz que o tratamento, na maioria dos casos, é a enucleação e a curetagem, e recidivas são raras. Essa alternativa ela vai certa até o final, porque recidivas não são raras. O ceratocisto odontogênico ele tem uma taxa de recidiva considerada alta, em torno de 30%. O tratamento é realmente a enucleação e a curetagem, né, a forma principal de manejo. A gente pode fazer marsupialização em lesões menores, só que a enucleação e a curetagem, elas são a forma de manejo mais comum, tá? Mas se comparado aos outros cistos odontogênicos, o ceratocisto tem uma taxa de recidiva bem maior. E daí, então, confirmado aqui para essa segunda questão, letra D vai ser o gabarito. Vamos agora aí para a nossa questão de número 3. E o enunciado dessa questão fala, pessoal, sobre o tratamento cirúrgico do cisto radicular residual, assinale a alternativa correta. Letra A, a ixéresis cirúrgica deve sempre incluir a remoção de tecidos duros adjacentes e margem óssea de 1 cm. Letra B, cistos residuais assintomáticos e estáveis devem ser acompanhados clinicamente e não requerem biópsia. Letra C. Os cistos radiculares residuais apresentam alto risco de transformação maligna, justificando quimioterapia preventiva. Letra D. Em casos de cisto residual em mandíbula posterior, a marsupialização é preferida devido ao risco de fratura. E letra E. A abordagem padrão é a enucleação cirúrgica, com envio obrigatório da peça para exame histopatológico, tá? Então, pessoal, o cisto residual, ele fica em um local que não tem um dente presente, porque ele é proveniente de uma lesão periapical em um dente que foi extraído. Então, um dente ali que necessita de extração, tem uma lesão periapical, o dentista extrai esse dente, ficam células epiteliais da lesão ali dentro da janela óssea. E daí a gente tem, a partir dessas células, o desenvolvimento do cisto residual, tá? Então, até essa radiografia é bastante curiosa, que as radiografias dessa lesão no geral, né, porque a gente vê a lesão e não tem nenhum dente presente ali. Eu, pessoalmente, no posto de saúde, nunca vi uma lesão dessa, mas em radiografia a gente consegue ver uma lesão radiolúcida de formato circular ou oval, que é bem delimitada, com tamanho variável e que é presente, né, em um local de extração prévia, tá, pessoal? Em alguns casos a gente pode ter radiopacidades no interior da lesão, eu já vi também algumas questões mencionarem isso. E o tratamento mais padrão, assim, né? O tratamento padrão, eu ia falar mais padrão, mas mais padrão não existe. O tratamento padrão para o cisto residual é a enucleação cirúrgica, onde a gente remove a lesão por completo. O cisto residual, ele é uma lesão encapsulada, então ele não se entranha dentro de outros tecidos, como por exemplo o tecido ósseo. Por isso ele não precisa de margem de segurança para ser removido, e também a gente, normalmente é uma lesão que não atinge grandes tamanhos e a enucleação já é suficiente, né? E até preferível do que a marsupialização, onde a gente adapta um dreno na lesão e depois remove ela quando a lesão está menor, tá?
E daí, claro, depois que a gente remove a lesão, a gente tem que enviar ela, parte dela, para o exame histopatológico. E recidivas são muito raras e o prognóstico é ótimo, tá? A partir de tudo que eu falei, pessoal, a gente consegue chegar no gabarito da nossa questão, que é a letra E. Mas vamos revisar aqui cada uma das alternativas, tá? Letra A fala, né, que a gente tem que ter aquela margem óssea de segurança, como a gente viu, isso não é necessário. Letra B diz que esses cistos não requerem biópsia, isso aí também é falso. Letra C diz que esses cistos têm um alto risco para transformação maligna, justificando quimioterapia preventiva. Para mim, essa alternativa aqui, ela é fora da casa total, não faz sentido nenhum, tá? A gente não vai fazer quimioterapia por causa de um cisto odontogênico. Letra D diz que em caso de cisto residual em mandíbula posterior, a marsupialização é preferida, só que não. A enucleação é a forma principal de manejo. E daí a gente sobra com a letra E, que é a alternativa correta. E agora vamos aí para a quarta questão desse vídeo, a penúltima questão que eu estou trazendo hoje por aqui. E o enunciado dessa questão, pessoal, ele fala, deixa eu pular aqui, em relação aos tumores odontogênicos e neoplasias malignas, assinale a alternativa correta. Letra A maioria dos tumores intraorais são malignos, exigindo remoção cirúrgica imediata sem necessidade de biópsia. Letra B. Ameloblastoma e odontoma são considerados neoplasias malignas de rápida progressão. Letra C. O odontoma é um tumor benigno, composto por tecido dental, esmalte e dentina e que pode impedir a erupção de dentes adjacentes. Letra D diz que o carcinoma espinocelular, principal tumor da boca, é frequentemente assintomático e de crescimento lento. Em letra E, mixoma odontogênico apresenta sempre metástase precoce para linfonodos cervicais. E aqui também, como essa questão fala sobre várias lesões, várias condições, a gente vai estar discutindo cada uma das alternativas, tá, pessoal? A letra A, ela fala que, né, grande parte dos tumores intraorais são malignos, já começa errado por aí, grande parte são benignos, e quando a gente remove uma lesão dessa, a gente é obrigado a mandar por biópsia, tá? Para confirmação do diagnóstico. Então, letra A, nada a ver. Letra B fala sobre o ameloblastoma e o odontoma, que são tumores benignos, pessoal. Só que o ameloblastoma, ele tem um curso mais agressivo, tá? Ele é localmente invasivo, como diz no slide. E ele é o tumor clinicamente significativo mais comum de todos, que acontece principalmente em região posterior de mandíbula. Só que o odontoma, ele é o tumor odontogênico mais comum de todos. E ele representa mais ou menos aí, de acordo com o Neville, 70% dos casos de tumores odontogênicos. Se a gente somar todos os outros tumores odontogênicos, a gente não chega na frequência do odontoma. Mas ele é o tumor odontogênico mais comum de todos. E o ameloblastoma é o tumor odontogênico clinicamente significativo, né, para o paciente mais comum de todos. É legal que vocês tomem cuidado com esses detalhes em relação a essas questões de concurso, porque às vezes o autor da questão pode tentar te confundir, tá? E o crescimento tanto do ameloblastoma quanto do odontoma, ele é lento. Letra C fala que o odontoma é um tumor benigno, beleza? Composto por tecido oral, esmalte e dentina e que pode perder a erupção de dentes adjacentes. Pessoal, lendo essa alternativa aqui, ela tá perfeita, ela tá corretíssima e é uma possível alternativa para a gente estar marcando aí, mas a gente ainda vai ver as alternativas D e E, tá? Mas, pessoal, o odontoma ele pode ser composto ou complexo. O odontoma composto, eu costumo dizer que ele é composto por vários dentes. Dessa forma, a gente não consegue esquecer mais. Ele é formado por vários dentículos, estruturas semelhantes a dentes. Enquanto o odontoma complexo se manifesta a partir de uma massa radiopaca, onde os tecidos dentais se unem de forma desorganizada para formar esta massa, tá? E daí, aqui no slide, né, o odontoma fala que o odontoma é composto por esmalte, dentina, cemento e polpa. A nossa alternativa anterior, ela falou sobre esmalte e dentina. Essa alternativa, né, fala só sobre esmalte e dentina, mas também a gente tem aí o cemento e a polpa como possíveis componentes. Só que a questão aqui, essa alternativa pode ser certa porque ela não fala que os únicos componentes são esmalte e dentina, tá? Então é outra coisa aí pra gente se atentar quando a gente for resolver uma questão. Letra D diz que o carcinoma espinocelular é o principal tumor maligno de boca. Perfeito. Só que ele é frequentemente assintomático, já começou errado, e de crescimento lento. Também errado, tá? A gente pode ter vários sintomas do carcinoma espinocelular quando a lesão começa a se desenvolver. A lesão, né, as lesões pré-cancerígenas podem se manifestar de várias formas, a partir de leucoplasia, eritroplasia, eritroleucoplasia, né?
e também a partir de outras formas, lesões exofíticas e endofíticas, e essas lesões podem vir acompanhadas de vários sintomas. E dor, ulceração, sangramento, disfagia, né, que é a dificuldade para engolir, são todos sintomas que podem estar envolvidos. E o crescimento da lesão, ele é rápido, principalmente se o contato do paciente com os fatores etiológicos for feito com frequência, né, e também em grande intensidade. E daí, pessoal, a gente sobe, letra D aqui não é correta, tá? A gente sobra com a letra E, que fala do mixoma odontogênico, que diz que essa lesão apresenta metástase precoce para linfonodos cervicais. Só que o mixoma odontogênico, assim como a ameloblastoma e odontoma, ele é um tumor benigno e não maligno. Então ele tem comportamento de tumor benigno. E daí, não é uma lesão que vai causar metástase, tá? Então, realmente, confirmamos aqui a letra C como alternativa correta para a gente estar assinalando. Vamos agora aí para a última questão deste vídeo, que fala que em relação aos tumores odontogênicos, a gente deve assinalar a alternativa correta. Letra A, o odontoma é um tumor odontogênico misto. Beleza, mais comum nos maxilares e sua composição estrutural consiste em um tecido dental maduro, esmalte, dentina, cemento e tecido pulpar. Eu não sei se eu falei aqui quando eu li o enunciado a alternativa correta, mas é a alternativa incorreta, tá, pessoal? E não essa daqui pra gente estar assinalando, porque a gente já viu que essa alternativa tá tudo certo. Mas a letra B diz que o ameloblastoma é um tumor que cresce nos ossos da boca, especialmente na mandíbula, provocando sintomas apenas quando é muito grande, como inchaço no rosto ou dificuldade para movimentar a boca, e geralmente o curso do ameloblastoma é benigno. Letra C diz que existem 3 tipos principais de ameloblastoma: unicístico, multicístico e policístico. Letra D diz que o odontoma se diferencia segundo suas apresentações anatômicas, em odontoma composto e odontoma complexo, tá? Então aqui, pessoal, indo para a letra A, a gente já viu que ela é totalmente correta, né? Eu nem adicionei mais informações ali embaixo da alternativa, porque são coisas que a gente já discutiu nas questões anteriores. Então, essa alternativa fala sobre características do odontoma que tu deve saber antes de qualquer prova de concurso, né? Letra B diz que o ameloblastoma é um tumor que cresce nos ossos da boca, principalmente na mandíbula, região posterior de mandíbula, como eu falei, e ele vai provocar expansão óssea indolor, quando ele tiver uma maior dimensão, tá? E o trismo pode ser associado à lesão também, em alguns casos, se a lesão for muito grande. Só esqueci de mencionar isso aqui que está no último tópico do slide. Letra C, ela fala que existem 3 tipos principais de ameloblastoma: o multicístico, o policístico e o unicístico. Só que não, pessoal, essa daqui é a alternativa incorreta, porque a gente pode ter um ameloblastoma unicístico ou multicístico, que é o mais comum de todos, também é conhecido como ameloblastoma sólido ou convencional, e daí a gente também tem o ameloblastoma periférico ou extraósseo. A gente não tem ameloblastoma policístico. Então a alternativa C seria a opção aqui para a gente estar assinalando nessa questão. E por último, letra D, fala que o odontoma se diferencia segundo suas apresentações em composto e complexo. Como a gente já viu, o odontoma composto é composto por vários dentes. E o odontoma complexo é uma massa radiopaca onde todos os tecidos dentais se misturam. Mas a resposta aqui para essa questão, letra C. E pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de conferir os meus materiais clicando no link da descrição no YouTube e no link da bio do TikTok. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários. Até mais e tchau, tchau!